Noite, pessoal, quanto tempo eu não vim aqui para fazer essa live, para ter essa conversa com você. Eu já estava com saudade, espero que você também já esteja com saudade e que acompanhe hoje e que goste desse tema que eu preparei para falar com você hoje. E o tema é: o segredo é o sentimento. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que esse é um tema que muitas pessoas já falaram de uma forma ou de outra, mas eu quero trazer uma reflexão muito importante sobre isso para você entender a dimensão dessa questão dos sentimentos, a dimensão da importância de tomar cuidado com esses assuntos. Como de costume, a meta é que seja uma live rápida, em torno de 30 minutos, então não vou enrolar muito, vou direto ao ponto. Ô Fernando, obrigado por estar aqui. Mariana, obrigado por estar aqui. Vamos lá então. Aline, oi Aline, aquele dia a gente se encontrou na live lá da doutora Rogério e hoje aqui. Vamos lá, então você que está aqui já pode mandar aí o aviãozinho para outras pessoas e vamos começar então a falar sobre o tema de hoje. Esse tema me veio à mente porque eu estou lendo um livro do Greg Braden, que é um dos autores da área da lei da atração e outras coisas assim, e o título do livro é A Cura Espontânea pela Crença. E foi tão interessante quando eu resolvi ler esse livro, porque tudo que ele fala lá eu já sei. Tudo que ele fala, até agora pelo menos, eu não terminei de ler o livro, e tudo que ele falou até agora eram coisas que eu já sabia, que eu já tinha uma noção. Laine, quanto tempo, bem-vinda! Coisas que eu já sabia, mas por algum motivo eu tinha deixado para trás. Eu não estava dando a devida atenção para isso daí. E ler o livro me trouxe de volta essas questões e esses temas que são tão importantes. Logo, o livro A Cura Espontânea pela Crença vai falar sobre a importância do acreditar, a importância de acreditar nas coisas certas, de como é acreditar, etc. E eu começo essa live contando uma das histórias que está lá no livro do Greg Braden. E essa história é a seguinte: ele diz que estudando sobre a mente humana, sobre manifestação das coisas que a gente deseja, etc., ele resolveu ir para o Tibete. Resolveu fazer a viagem que todo mundo que quer um aprofundamento mais místico acaba fazendo, e foi lá para o Tibete para conhecer, saber o que os monges tinham para dizer. Chegando lá, ele viu que os monges budistas têm várias cerimônias, tem cantos, tem mantras, tem uns materiais de cobre que eles ficam girando. Aí ele virou para o monge e perguntou: o que é que você fala quando você faz isso? E o monge virou para ele e falou o seguinte: não falo nada, não importa o que eu falo. O que importa é o sentimento que eu tenho enquanto eu falo. Não importam as palavras, não importa se eu estou rodando esse cilindro de cobre, o que importa é o sentimento que eu estou tendo na hora que eu estou fazendo isso. Tudo o que é feito, cada canto, cada mantra, cada oração, cada palavra, é apenas um processo para gerar um sentimento. O que faz o efeito, o que faz o processo, o resultado acontecer, é o sentimento que isso gera. E aí me lembra uma historinha que eu ouvi na época do seminário. Estava lá no seminário estudando para ser padre. E dizem, é uma historinha, uma metáfora. Dizem que um senhor foi para a igreja, viu o pessoal lá de joelhos e fazendo orações bonitas, etc. E ele perguntou: como é que se faz uma oração? Como é que se reza? E aí ninguém teve paciência para ensinar, até que uma pessoa virou para ele e falou o seguinte: o que você sabe fazer? Ele falou: eu sei fazer malabarismo com faca. Aí ela falou: então faz isso para Deus. Faz o que você sabe. O importante é você entregar para Deus o seu melhor. E assim ele foi fazendo todos os dias. Ele ia lá para a igreja com as facas dele e ficava fazendo malabarismos, porque era a maneira dele fazer a oração. Era a maneira que ele tinha para poder entrar em contato com Deus, porque era o melhor que ele tinha para fazer. Então, a essência dessas historinhas que eu estou contando e dessa parte do livro que eu estou compartilhando com vocês é que o importante não é o processo, mas o sentimento que você tem, porque a raiz da verdadeira fé, da verdadeira crença, da verdadeira manifestação das coisas que a gente procura é o sentimento que você tem. É aquela sensação. Sabe quando você vai fazer uma coisa e sente que vai dar certo? E dá. O contrário é verdadeiro. Muitas vezes você vai fazer uma coisa e ainda vai afirmando: vai dar certo, vai dar certo. E muitas vezes essa afirmação é só um reflexo da dúvida que a pessoa está tendo. Quando essa afirmação, vai dar certo, casa com o sentimento, é maravilhoso.
É maravilhoso, porque aí sim você tem a mente, o coração, todo o seu ser empenhado para fazer aquilo acontecer. Agora, quando é só da boca para fora, não vai muito bem, não funciona, não tem essa mesma ênfase de quando o sentimento vai junto. Então, a essência de você conseguir fazer um processo de motivação, ou uma oração, ou seja lá o que for que você estiver planejando fazer para conseguir chegar a um resultado, é gerar o sentimento, é conseguir gerar esse sentimento. Também no livro do Greg Braden, engraçado que esse tema que eu estou falando, um outro autor que fala muito sobre ele é o Neville Goddard também. Neville Goddard fala muito sobre esses temas e traz muito essa questão. Ele tem um livro que o título é parecido com o título da live. Eu não vou lembrar o título exato, mas é bem parecido com isso, que o sentimento é o segredo, mas ele é muito parecido, muito similar. E lá ele vai colocando que todo o processo que a gente vai fazer para se motivar precisa gerar o sentimento. Então, na PNL, por exemplo, nós ensinamos que para você organizar a sua mente, para conseguir chegar a um resultado, ou pelo menos para se guiar para um resultado, você tem 3 opções. A primeira opção é fazer visualizações criativas. O que é uma visualização criativa? É você visualizar aquilo que você quer criar. Por exemplo, você quer aprender a falar em público com facilidade. Então você vai se visualizar falando em público com facilidade. Você quer aprender a cozinhar com maestria, então você vai se visualizar cozinhando com maestria. Por exemplo, durante muito tempo eu me visualizei ministrando palestras de uma forma interessante, de uma forma agradável, de uma forma produtiva. Tá dando certo, tudo bem, eu já era um comunicador, já era professor, foi mais fácil. Mas se eu não fosse, também poderia dar certo. Bastava eu ficar o tempo suficiente fazendo isso. Tem uma autora que até hoje eu não memorizei o nome dela, mas ela diz que para as coisas que nós sonhamos que aconteçam, você precisa de 2 processos. O primeiro processo é a visualização criativa e o segundo processo é o tempo. É o tempo, porque as coisas não vão acontecer na hora que você pensa. A gente fica bravo com isso, né? Que a gente pensa que queria dinheiro e o dinheiro não cai na hora. A gente pensa que queria saúde e a saúde não cai na nossa mão na hora. Mas eu vou justificar para você a importância disso. Isso é muito importante, porque dos 60 mil pensamentos que nós temos por dia, muitos são negativos. Já pensou se tudo aquilo que você pensa acontecesse na hora? Acho que a maioria da sociedade já está morta, porque acredito que a maioria das pessoas em algum momento da vida já pensou, ai, queria morrer, podia morrer. Se não tivesse morto, ia estar matando, né? Quantas vezes você talvez já matou alguém aí na sua mente? Mas a vida, Deus, são tão sábios que colocaram um tempo para as coisas manifestarem. Então, se você pensar em morte, ela não vai acontecer na hora. Mas se você pensar em morte, ao longo do tempo ela acaba acontecendo. Você acaba se matando aos poucos. Da mesma forma, se você pensar em prosperidade de uma forma adequada, ao longo do tempo ela se manifesta. Se você pensar em tranquilidade, mais fácil ainda, porque dinheiro precisa acontecer alguma coisa para ele chegar até você, ou você precisa trabalhar, ou precisa ganhar de alguma loteria, alguma coisa assim, coisa que não é tão simples de acontecer. Agora, tranquilidade, felicidade, paz, isso você pode sentir agora. É fácil? Não, demanda treinamento, demanda prática, mas você consegue. É um processo que você consegue. O Greg Braden, ele coloca o seguinte: o pensamento tem um nível de energia, mas o sentimento tem um nível muito maior. Vou fazer mais ou menos assim, né? Não é essa a proporção, mas só para a gente ter uma noção. O pensamento tem um nível de energia, agora o sentimento tem um nível muito maior. Agora a meta é casar esses dois. É fazer o seu pensamento gerar um sentimento. A verdadeira oração é aquela que faz você sentir agora que aquilo que você está pedindo já é realidade, já está manifestado. E por isso que muitas vezes a gente acaba não conseguindo manifestar, né, Cláudia Lúcia? Por isso que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, porque falta fé.
Falta uma crença forte, intensa. Não é à toa que Jesus citou: se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirias àquela montanha, levanta-te daqui e vai para ali, a montanha iria. Se a montanha não fosse caminhando, ela poderia ir porque você acredita tanto que você sabe contratar os engenheiros certos para tirar a montanha dali. Você sabe contratar a equipe certa que vai conseguir mobilizar aquilo ali, mas isso só vai acontecer a partir do momento que você acreditar, e essa crença, ela é verdadeira quando ela traz o sentimento. É interessante, tá vindo aqui na minha memória, que muitas vezes eu falava alguma coisa, principalmente para mim mesmo, e eu sentia um puxãozinho no canto da boca. Quando eu sentia isso, eu já sabia que eu não estava acreditando. Eu já sabia que o que eu estava falando era da boca para fora. Diferente de quando eu falo e parece que está tudo em ordem. Quando eu falo e a sensação é positiva. E o segredo é o sentimento. O segredo da verdadeira oração, o segredo da verdadeira motivação, o segredo do controle mental é você conseguir gerar o sentimento como se aquilo que você deseja, aquilo que você está pedindo, já fosse a sua realidade. E eu confesso para vocês que eu tenho muita facilidade de fazer isso, por exemplo, para conduzir uma boa aula, para conduzir uma boa palestra, coisas assim. Mas eu tenho extrema dificuldade para fazer isso, para me imaginar saudável, acredita? Vocês acreditam? Eu tenho dificuldade de fazer isso para me imaginar saudável. Ainda tem algum bloqueio. Ainda tem alguma coisa lá no fundo, a minha mente pensa que eu preciso passar por isso, que eu preciso viver isso, que eu preciso viver essa etapa. E agora é hora de eu me convencer que mesmo que eu precise, não precisa ser nessa intensidade, ou talvez eu nem precise. Então eu procuro ler livros que me ajudam a pensar de uma forma diferente, para poder criar esse sentimento de que eu sou livre, eu estou livre, eu posso me libertar disso daí. Mas isso só vai acontecer quando realmente tiver esse sentimento. No meio disso, muita gente pode perguntar: Rafael, então, por exemplo, quando eu vou fazer uma oração, quando eu vou fazer uma meditação, uma mentalização, o que eu faço para aquela oração, para aquela meditação ficar mais forte? Olha a resposta. Presta atenção nessa resposta porque ela é importante. Merece até que você pegue o aviãozinho aí e mande para algumas pessoas, porque essa resposta é importante. E se a pessoa não assistir ao vivo, não tem problema. Ela assiste depois gravada. Aliás, a maioria das pessoas assiste gravada. Qual o melhor caminho para você fazer uma boa meditação, uma boa oração, um bom controle mental? Aquele que fizer você ter um bom sentimento. É isso. Por exemplo, se é cantando que você tem um êxtase, um sentimento elevado, faz cantando. Se é pulando, faz pulando. Se é em silêncio, concentrando, só prestando atenção na respiração, que seja. Na PNL, eu repito, nós temos 3 caminhos. A visualização criativa, aliás, eu comecei a falar e não terminei, né? O primeiro é a visualização criativa, que é você visualizar as coisas que você quer. O segundo é auditivo, então você pode ir descrevendo para si mesmo, para si mesma, aquilo que você quer acreditar, aquilo que você quer manifestar, aquilo que você quer viver. E o terceiro é a sensação, gerar a sensação física de que você já chegou lá, e essa sensação física é muito próximo do sentimento. Normalmente a gente sempre orienta para que se use os 3, ou seja, veja da melhor forma que você conseguir, ouça e descreva da melhor forma que você conseguir e gere esse sentimento, essa sensação da melhor forma que você conseguir. Agora o processo é você quem escolhe. É com o mantra? Pode ser. A gente vê, por exemplo, principalmente nas culturas orientais, que eles usam muito os mantras, que são aquelas repetições de frases ou até mesmo de cantos que trazem o resultado e o sentimento. Eles usam mudras, que são as posições das mãos. E é muito comum a gente ver falando, olha, essa posição significa isso, isso e isso. Outras pessoas até falam, se você não fizer essa posição da mão, não dá certo. Do ponto de vista aqui que eu estou trazendo, não é a posição da mão que é o primordial. Não são as palavras que são as primordiais. É o sentimento. É o sentimento. Agora, se faz sentido para você usar um mudra, ou seja, a posição das mãos, ou usar um mantra, ou usar uma oração específica, então faça. Faça aquilo que dá certo.
Faça aquilo que dá certo. É como se fosse o seguinte, você tem uma loja e eu chego para você com dinheiro em dólar, notas de dólar. Mas você não conhece o dólar. Por mais que o dólar tenha um valor mais alto do que o do real, ou um euro que eu posso trazer também, alguma coisa assim, se você não conhece, não faz sentido, você não vai se sentir pago. Da mesma forma, se você fizer alguma coisa que não toca o seu coração, você não vai sentir que está fazendo o processo. Por isso que eu gosto muito de músicas. Ontem, vou pegar o caso de ontem. Ontem eu peguei, tinha um monte de roupas para serem dobradas ali, e eu pensei, vou dobrar essas roupas aqui. Oi, Gabriela, bem-vinda! O que eu fiz? Eu coloquei o Rosa de Saron, que é a minha banda favorita, para tocar. Rosa de Saron foi tocando. Eu acho que eu fiquei umas quase 2 horas dobrando roupa. De 1h30 a 2 horas, alguma coisa assim. Eu nem vi, por quê? Porque eu estava envolvido no sentimento, na sensação, ouvindo a música que eu gosto. Por isso que eu digo, qual é o melhor processo para você fazer a sua meditação, para fazer a sua oração, para fazer a sua mentalização? É você quem vai descobrir. Eu gosto de fazer usando uma música de fundo, instrumental, de preferência com alguns sons da natureza, e também gosto de fazer usando a auto-hipnose. São os caminhos que eu utilizo para poder gerar esses sentimentos. Agora você vai descobrir qual é o seu, se é através da oração, se é através da meditação, se é através de outra forma. Pode ser através de um processo padrão, por exemplo, de fazer a sua oração, fazer pedidos para Deus, para o universo, do jeito que fizer sentido para você. Mas eu trago para você a seguinte história. Dizem que um jornalista, certa vez, perguntou para Teresa de Calcutá. Muitos chamam de Madre Teresa, outros já chamam de Santa Teresa, porque ela foi canonizada. Enfim, eu vou chamar de Teresa de Calcutá. Virada para ela e falou assim, Madre, quando a senhora reza, o que a senhora fala? Ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. E o jornalista perguntou, e o que é que Deus te fala? Olha a resposta, gente, olha a resposta. O que é que Deus te fala? Aí ela respondeu, ele não fala nada, só me escuta. Entendeu? Não são as palavras que contam, é o sentimento. É por isso que várias vezes você começa a falar que quer uma coisa e a coisa não manifesta. Você começa a falar que quer um resultado e o resultado não vem. Você fica falando, eu vou conseguir, mas o coração só tem medo. O coração só tem medo, só acha que não vai dar certo, só acha que não funciona. Aí não vai, porque quem manda na história toda é o sentimento. E, aliás, segundo vários teóricos, inclusive o próprio Greg Braden, ele coloca que nós só temos 2 sentimentos, amor e medo. Na realidade, 2 emoções, né, na realidade. Os sentimentos são derivados das emoções. Então nós só temos 2 emoções, amor e medo. E eu simplifico, na verdade, da seguinte forma. Nós temos 2 processos que são baseados em 2 emoções. É o processo de atração, que é o amor, e o processo de afastamento, que é o medo. É como se fosse o seguinte, você tem uma célula no seu corpo. Essa célula precisa de um nutriente, correto? Ela atrai esse nutriente. Ela provoca a chegada desse nutriente até ela. Da mesma forma, essa célula não precisa de toxinas. Logo, ela dá um jeito de afastar essas toxinas. É assim que funciona na nossa mente. Só que, aí tem um detalhe interessantíssimo, importantíssimo para você saber. Como é que você cria essa atração? Segundo vários teóricos, basta um pensamento. Pensou em pobreza? O cérebro, seu campo, sua energia, supõe que você está pedindo pobreza. Ficou com medo de ficar pobre, mas está pensando na pobreza? O cérebro, a vida supõe que você está pedindo pobreza. E o medo, por mais que seja um processo de afastar as coisas ruins também, mas ele atrai, porque como eu disse, basta um pensamento, pensou, você atrai. E o pior de tudo é que o medo é um sentimento tão forte, é por isso que as pessoas falam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É porque está rezando baseado no medo. E medo é sentimento, e sentimento é mais forte que pensamento.
que você tem que fazer nessas horas? Pega o seu pensamento e redireciona para aquilo que você quer. Está com medo da pobreza? Pense em prosperidade. Pense em prosperidade. Então mentalize. Eu escolho a prosperidade. Eu mereço prosperidade. Eu decido ter prosperidade. Eu escolho ter prosperidade. Ou é saúde que você quer? Você não quer doença e quer saúde? Então comece a pensar, eu fico cada vez mais saudável, eu escolho ser cada vez mais saudável, eu mereço ser cada vez mais saudável. E assim por diante. Um dos maiores erros que nós temos é pensar mais naquilo que não queremos do que naquilo que queremos. Esse é um erro tremendo. Agora, nós temos 10 minutos ainda aqui para falar sobre essa questão do sentimento. Olha uma situação muito pesada que aconteceu com a humanidade. A pandemia foi um ponto, um auge disso daí. Foi um momento de muito sentimento, não foi? Muito sentimento. E sentimento ruim. Só que o título da nossa live não é "O segredo é o sentimento bom". O título da live é "O segredo é o sentimento", porque teve o sentimento, ele atrai. Ele atrai. Tá com medo? Vai atrair o que você está com medo. O que você faz então? Comece a pensar em coragem, comece a pensar em força, comece a pensar em proteção. Toda vez que eu começo a pensar demais em coisas que me deixam medroso, eu vou fazendo qualquer processo para reduzir esse medo e aumentar a sensação de segurança. Eu gosto muito de repetir a frase da Louise Hay, no livro Você Pode Curar Sua Vida, Cure Seu Corpo e outros, quando ela fala assim: eu sou livre, eu estou seguro. Eu sou livre, eu estou seguro. Eu gosto muito de repetir isso daí, porque faz muito sentido para mim, que eu sou uma pessoa que essencialmente sempre foi muito medroso. Então faz muito sentido ficar repetindo: eu sou livre, eu estou seguro, eu sou livre, eu estou seguro. E isso é importante, porque como eu disse, o sentimento é o segredo, mas não importa qual. Começou a ter um sentimento intenso por determinada coisa, você atrai. Gente, é por isso, segundo esses teóricos, que nós estamos tendo tantos problemas na sociedade, na convivência, porque cada vez mais as pessoas têm medo, muito mais medo do que confiança, muito mais medo do que esperança. As pessoas, concorda comigo? As pessoas têm tido muito mais medo do que esperança. E isso provoca os resultados que a gente vê. Isso provoca os resultados que a gente vê por aí. Mais violência. Tudo bem, uma das questões que gera mais violência é porque a população está aumentando e a visibilidade aumentou muito graças à velocidade da comunicação. Mas não é só isso. O sentimento provoca. Logo, é muito necessário termos confiança, esperança, a crença de que sim, nós estamos protegidos, nós estamos seguros. Inclusive, eu quero ressaltar uma coisa que talvez você não concorde e não precisa concordar, são só teorias. São teorias que eu vou trazendo aqui. São teorias que eu acredito, mas são teorias que diz o seguinte: na nossa oração, você nem precisa ficar pedindo para Deus o óbvio. Porque, por exemplo, Senhor, que eu tenha comida todos os dias. Ele quer que você coma. Ele sabe que você precisa de comida, que eu tenha saúde. Na verdade, a gente precisa pedir para ser liberto dos nossos bloqueios e dos nossos sentimentos negativos, das nossas dúvidas. É isso que a gente mais precisa pedir. E na verdade esse pedido não é nem tanto para Deus, ele é mais para nós, porque teimosos somos nós, não é Deus. Deus sabe das coisas. Nós é que teimamos e ficamos ali martelando e esmagando os sentimentos ruins, macetando, na verdade, os sentimentos ruins como se a gente precisasse deles. Mas na verdade a gente não precisa disso. Na verdade, assim, a gente até precisa bem pouquinho. Ele vem para poder alertar você de que alguma coisa não está legal. Vem alertar você de que alguma coisa precisa ser corrigida. Mas é só. Não é para permanecer. Eu sempre falo nas minhas aulas e palestras. Você não tem controle da emoção que vem. É normal ter medo. É normal se assustar. É normal ficar triste. Nós não temos controle da emoção que vem.
mas nós podemos decidir e determinar qual é a emoção que permanece. É fácil? Se você já treinou bastante, fica fácil. Se você não treinou bastante, não vai ser. Mas tudo começa do primeiro dia, da primeira tentativa, do primeiro processo, do início desse processo de treinar. Rafael, como é que eu vou aprender a treinar isso daí? Tem muita coisa, tem livros, tem cursos. Começa com os livros, tem vídeos no YouTube. Lá no meu canal, Rafael PNL, tem alguns vídeos, mas tem muitos outros teóricos que produziram muito mais do que eu. Então procure. O que não pode é ficar parado. Milton Erickson falava o seguinte: se você não fizer nada, você vai ficar no mesmo lugar. Simples assim. Tem outro ditado, esse acho que não é do Erickson, mas é: se você sair andando e nunca mudar de direção, você dá a volta no globo e retorna para o mesmo lugar. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente reclama de uma coisa, reclama, e vai e volta para o mesmo lugar. Isso é normal, gente. É natural. Eu sou terapeuta há muitos anos. Eu sou humano há muito tempo também, desde que nasci, desde que fui concebido. Então, isso é normal, mas cabe a nós iniciarmos o processo de mudança. Então, caminhando já para o finalmente da nossa conversa, a proposta, como eu disse, é uma live de 30 minutos, às vezes chega a 40, mas a proposta é que tenham 30 minutos. Nosso primeiro papel é mapear quais os sentimentos que têm passado pela sua mente, pelo seu coração, pelo seu corpo. Sim, os sentimentos passam por todas essas esferas. Mapeie esses sentimentos e depois gere sentimentos melhores. Como? Não sei, é você que sabe. Talvez seja indo para a igreja, talvez seja fazendo oração, talvez seja ouvindo uma música que você gosta. Como eu disse, eu fiz isso ouvindo lá a Rosa de Saron, que é minha banda favorita, mas cada um de vocês vai poder fazer isso aprendendo, fazendo aquilo que te faz bem, que pode ser uma caminhada, um exercício físico, né, Érica? Pode ser aí uma palestra que você vai, um curso que você faz. Tem cursos por aí, por exemplo, a equipe do Inovar, inclusive, gente, sigam Inovar Workshop. Foi a palestra que eu ministrei no sábado, foi linda, linda a palestra. E vai ter mais coisa, o Inovar está só começando. Tivemos o primeiro workshop, vai ter muita coisa vindo por aí, inclusive um curso sobre o controle das emoções. Mas comece mapeando quais são os sentimentos que mais passam por você. Qualquer momento, eu não sei quando vai ser, mas em qualquer momento eu vou fazer uma live ensinando você sobre como olhar para o sentimento e chamar ele para dançar. Ontem eu dei um abraço na tristeza. Vocês não fazem ideia do quanto foi lindo. Só que teve um problema. Quando eu abracei a tristeza, ela deixou de ser triste. Ela deixou de ser triste, eu abracei a tristeza. Óbvio que foi metafórico, óbvio que foi na minha mente. Eu peguei uma almofada simbolizando o eu triste. Eu abracei e ela deixou de ser triste. Então são ferramentas que você pode aprender para corrigir os sentimentos que não são bons, que não são prazerosos, para eles pararem de incomodar você. Para eles pararem de pesar sobre a sua vida e assim você conseguir gerar os sentimentos positivos. Caminhando para os finalmente aqui da nossa live, eu deixo para você 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, cuidado com o que você acredita. Muito cuidado. Porque aquilo que você acredita, você vai manifestar. É simples assim. Aquilo que você acredita vai virando verdade na sua vida. Bom, o que é um milagre? Um milagre é um nível de fé tão grande que supera as leis da matéria. É só isso. E quem é mais forte? A mente ou a matéria? E quem é mais forte? O espírito ou a mente? Então, vai por hierarquia. O sentimento é mais forte que o pensamento. Então não adianta só pensar, é preciso gerar o sentimento. É preciso fazer esse sentimento se tornar parte de você. E você vai fazer isso gerando sentimentos positivos. Uma vez eu estava lendo ou ouvindo o material da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, e ela falando assim que uma oração não precisa ser sempre compenetrada e triste, porque nós acabamos criando um hábito, assim, eu digo pela minha experiência, né, no tempo de seminário, etc., e acompanhando pessoas,
de fazer orações de forma triste, como se fosse algo pesado, que tem que ser compenetrado. E ela fala o seguinte: a oração pode ser alegre, ela pode ser sorridente, ela pode ser prazerosa. E eu trago para você esses conceitos. O primeiro conceito é que a oração é um único pensamento. Pensou, corresponde a uma oração, corresponde a um pedido. Segunda coisa, pensou e gerou sentimento, aí você chegou no ápice da situação. Se o sentimento for positivo, você manifesta aquilo de forma positiva. Se o sentimento for limitante, você sabota. Você vai sabotar aquilo ali. Ok? Bom, gente, essa foi... Ah, tá, tem mais coisas aqui. Primeiro, então, cuidado com o que você acredita. Segundo, cuidado com o que você duvida, porque a dúvida é o nosso maior sabotador. É o nosso maior sabotador. Oi, Amanda! A dúvida é o nosso maior sabotador, porque se você tivesse fé no tamanho de um grão de mostarda, você pediria e aconteceria. Ou, mudando os termos, se você tivesse fé e não duvidasse, as coisas aconteceriam imediatamente. E o que é não duvidar? É ter o sentimento congruente com aquilo que você está pensando. Se você pensa uma coisa, mas o sentimento não encaixa, é a dúvida. Então, se você pensa uma coisa e o sentimento encaixa, é porque você já acredita. Logo, mais cedo ou mais tarde, isso vai manifestar e vira realidade na sua vida. E por fim, talvez o mais importante para esse momento da minha vida e provavelmente da sua também, cuidado com o que você alimenta. Será que você está alimentando a dúvida ou será que você está alimentando a crença? Vou repetir a pergunta. Será que você está alimentando a dúvida ou será que você está alimentando o que você acredita? Será que você está alimentando sentimentos limitantes que vão limitar você cada vez mais, vão sabotar você, vão travar você cada vez mais? Ou será que você está alimentando sentimentos positivos, empoderadores, que vão te dar a mão, que vão te levantar, que vão levantar você para chegar onde você precisa? Hoje eu estou bem filosófico aqui, né? Estou perguntando muito mais do que respondendo. Mas esses são os questionamentos para você. Bom, resumindo, o sentimento é o segredo para manifestar na sua vida aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Portanto, alimente os bons sentimentos, gere os bons sentimentos, para você conseguir manifestar na sua vida as coisas que você quer, deseja, precisa e merece, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live, já completamos aqui o tempo previsto. Manda para todo mundo, eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir. É por isso que eu faço live curtinha, que é para a pessoa ouvir numa sentada só, ou coloca no computador enquanto está trabalhando, coloca no carro enquanto está dirigindo, para não tomar tempo, para não atrapalhar a pessoa, mas trazendo essa reflexão. Até porque, conforme eu conversava, inclusive com a Érica essa semana, a gente precisa aprender e esquecer muitas vezes. Obrigado, Gabriela, a noiva número 1 desse país. Gabriela, amanhã eu vou para Guapó, viu? Amanhã eu recebo ali a caixinha tão esperada, tá bom? E vamos alimentar isso daí. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Romênia Paz, eu espero que eu esteja falando corretamente o seu nome, viu? Muito obrigado. Manda para todo mundo que precisa, gente, porque nós precisamos ouvir isso com frequência. Eu gosto de falar dessas coisas porque eu me lembro dessas coisas também. Quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, porque eu sou tão humano quanto todos vocês e eu passo por perrengues como cada um de vocês aqui. Então, vamos aprendendo cada vez mais. Mas já parou para pensar que se a gente melhorar um pouquinho, amanhã a humanidade está melhor? Se você melhorar um pouquinho, a humanidade inteira, o universo inteiro vai estar um pouquinho melhor amanhã. Portanto, não é só por você. Não é só por você. É por seus filhos. É pelos seus pais. É pelos seus irmãos, é pelos seus amigos, é pela humanidade. Todos os dias, quando eu faço as minhas mentalizações e orações, eu sou o último que eu penso. Eu penso em mim também porque eu não sou besta, mas eu sou o último que eu penso. Eu penso mais em todo o favor que eu estou fazendo para a humanidade, que é pequenininho, mas é um pequenininho que faz tão bem.
É aquele beija-flor que tenta apagar um incêndio, mas sem aquela aguinha que ele está jogando, seria um pouquinho de água a menos. E na verdade, segundo os teóricos, não é pequeno não, gente. Segundo teóricos, eu não vou nem falar de número, eu vou falar, só pela curiosidade de vocês. A raiz quadrada de 1% da população. Se a raiz, hoje somos 8 bilhões. 1% daria o quê? 8 milhões? A raiz quadrada disso. Se essa raiz quadrada estivesse gerando sentimentos positivos de verdade, a humanidade estaria muito mais pacífica. Se esses números são verdadeiros, eu não faço ideia. Apesar de que eles têm pesquisas e dados. Eles têm testes para dizer esses números. Mas o fato é que a nossa parte já colabora muito. Faz a sua. Na pior das hipóteses, você vai ficar bem. Já está valendo a pena. Muito obrigado pela sua atenção. E logo, logo eu estou de volta por aqui. Até a próxima!